Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de filosofia. Quem vos fala é o professor Aldenei Barros e hoje nós estudaremos o filósofo Friedrich Nietzsche, dando continuidade às nossas aulas de filosofia do terceiro ano. E o filósofo Nietzsche é um dos filósofos mais importantes da virada do século XIX para o século XX, cujas ideias causaram bastante impacto no desenvolvimento das filosofias surgidas no século XX. Vários filósofos contemporâneos utilizaram-se do método inaugurado por Friedrich Nietzsche para construírem seus sistemas filosóficos, construírem suas escolas de filosofia, o seu filosofar. Tem em mãos o seu material de anotação, o seu livro didático, para que possamos prosseguir na nossa empreitada por mais esse filósofo da modernidade, né, da contemporaneidade. Olá, seja bem-vindo à nossa aula Nietzsche, a Gênese dos Valores. Tem em mãos o seu material didático, que é a nossa exposição. Ela vai começar a partir da página 12. O módulo é o módulo 5 e o capítulo é o capítulo 13. Então vamos diretamente à nossa box sobre a biografia de Friedrich Nietzsche. Então, Friedrich Wilhelm Nietzsche, 1844-1900, nasceu em Hocken, Saxônia, no Reino da Prússia. Não é? Ele era filho de um pastor luterano. Então, o nascimento de Nietzsche é anterior à unificação alemã. Ele estudou, então, filologia clássica em Bonn e em Leipzig. Em 1869, ele foi nomeado professor em Basileia, onde descobriu os escritos do filósofo Arthur Schopenhauer e fez amizade com o compositor Richard Wagner, personalidades que marcarão sua obra. Então, apesar de ser um filósofo alemão, ele fez carreira na Suíça, né? Uma vez que Basileia é uma cidade suíça. O filósofo Nietzsche era um filósofo que tinha a saúde bastante debilitada e por conta das complicações de saúde ele foi obrigado a abandonar o ensino precocemente, não é? Porque uma vez que ele sofria fortes dores de cabeça e problemas visuais que foram se agravando, até que em 1889 o seu estado psiquiátrico piorou, vindo ele a falecer no ano de 1900, sob os cuidados da mãe e da irmã Elizabeth. Não é? Depois, essa irmã do Nietzsche foi a responsável pela falsificação de trechos da sua obra com fins de torná-la favorável ao nazismo. Não é? Então, frequentemente, durante algum tempo, algumas obras de Nietzsche foram associadas ao nazismo, porém ele não tem nada a ver com isso, né? Uma vez que essas obras aí foram essa obra aí de associação dos escritos nietzschianos ao nazismo é obra da sua mãe, né? Ou melhor, da sua irmã Elizabeth, que era adepta do nazismo. Muito bem. Então vamos aqui à nossa introdução. E nós vimos na última aula que o filósofo Kierkegaard criticava a razão moderna, não é? Porque ela desconsiderava a subjetividade humana. Não é? Então ele julgava ser urgente deslocar a questão da verdade para o plano da existência concreta. Então, quando Kierkegaard morreu, Nietzsche tinha apenas 11 anos e ele aprofundará ainda mais a crítica à razão elaborada por Kierkegaard. Não é? Então, Nietzsche também é considerado o mais feroz crítico dos valores da sociedade ocidental, porque Nietzsche questionou os pilares que sustentavam a sociedade ocidental: a concepção de natureza humana,
os valores morais e a existência de Deus. Então, Nietzsche suspeitava dos fundamentos do próprio conhecimento racional, pois não considerava o conhecimento racional capaz de explicar a realidade como se propunha, mas apenas de atribuir-lhe sentidos. Então, nós temos aqui as primeiras noções da filosofia nietzschiana, que são os conceitos de Apolíneo e Dionisíaco. Então, o filósofo Nietzsche é um filósofo que vai filosofar a partir da tragédia surgida entre os gregos, principalmente no chamado período anterior ao aparecimento dos filósofos gregos, né, no período da tragédia, que é o período que coincide com a filosofia pré-socrática, não é? É o período arcaico da história da civilização grega, portanto anterior ao período clássico, né? Então, e anterior também à filosofia clássica. Então, a partir de sua obra O Nascimento da Tragédia, publicada em 1872, Nietzsche vai interpretar de maneira muito peculiar o surgimento do pensamento racional na Grécia do século IV a.C. Então, segundo ele, ao instaurar o Império da Razão, Sócrates e Platão teriam enfraquecido e degenerado a força ativa e afirmativa dos rituais míticos da tragédia e da música gregas, que eram a verdadeira expressão da alma daquela cultura, não é? No entender de Nietzsche. Nietzsche, então, entendia que a tragédia e a música gregas representavam a unidade entre pensamento e vida, entre ser humano e natureza. Então, na Grécia homérica, não é? A vida era baseada no devir, na transformação constante, no contato visceral com a arte, na valorização do corpo e na despreocupação com o desconhecido. Então, o que restava para o ser humano? Ao ser humano bastava saber-se como ser vivente, como parte ínfima do todo cósmico. Ou seja, não havia preocupação com o conhecimento ou com o controle da natureza. Quando muito, elaboravam-se interpretações espontâneas do universo por meio do mito, não é? Então, para Nietzsche, com o advento do argumento racional e a necessidade de demonstração lógica surgida a partir de Sócrates, o saber instintivo foi reprimido. A vida deixou, então, de estar em simbiose com o pensamento, não é? Em união com o pensamento, em ligação com o pensamento, e apartou-se dele. E aí, o que nós vemos? Impôs-se, então, a necessidade de julgar a própria vida, limitando-a, criando uma hierarquia entre valores superiores e inferiores, entre valores inteligíveis e sensíveis, verdadeiros e falsos, bons e maus. Então, segundo Nietzsche, a história do conhecimento, que começa com o homem teórico, Sócrates, é a história da negação da vida. A partir dele, o ser humano passa a criar teorias intangíveis sobre a humanidade, concepções sobre sua existência que são superiores à sua própria natureza. E o pensamento passou a ser visto como superior ao corpo. Então, no entender de Nietzsche, Sócrates e Platão, então, destruíram o que havia de efetivamente grego na filosofia. Porque para o filósofo Nietzsche, a matriz de pensamento vai ser sempre a Grécia homérica, vai ser sempre a Grécia, na filosofia, a Grécia pré-socrática, não é? E aí, na sua crítica, então, Nietzsche associa a tragédia arcaica a Dionísio. Na mitologia grega, Dionísio é o deus grego do vinho, dos instintos estéticos primitivos, alegres, transbordantes, orgiásticos e aventureiros ligados à dança e à embriaguez. Então, nesses domínios, o ser humano, pela figura do herói, buscava superar seus limites e decifrar seu destino no contato conflituoso ou harmonioso com os deuses. Não é? É essa a temática que nós vemos nas tragédias gregas, nas mitologias gregas. Não é?
Por outro lado, o Nietzsche também identifica Apolo. Então, na mitologia grega, Apolo é o deus da racionalidade e do comedimento, da serenidade, ordenação, clareza, do equilíbrio e racionalismo, não é? Então, dessa forma, para o filósofo alemão, o homem grego do período clássico, ao privilegiar o predomínio da razão, ao inventar a metafísica e ao instaurar o espírito apolíneo, teria perdido o elo com o homem guerreiro e aristocrático do período arcaico dionisíaco, criando uma ruptura que, segundo Nietzsche, teria nefastas consequências para o ethos grego e para a cultura ocidental. Então, aqui na filosofia nietzschiana, Apolo e Dionísio representariam polos opostos de uma dimensão ao mesmo tempo conflituosa e harmônica, com predomínio do espírito apolíneo sobre o dionisíaco, ou do pensamento racional sobre o mítico. A filosofia clássica ancorou-se em postulados baseados em verdades ficcionais, que cerceavam a energia criativa do ser humano e tornavam-no escravo de uma moral de rebanho. Não é? Então, nós temos aqui a visão inicial do pensamento nietzschiano. Não é? Então, agora nós vamos nos debruçar sobre uma outra obra de Nietzsche, certo? Que é chamada de A Genealogia da Moral. E nós podemos entender como Genealogia da Moral tanto a obra que Nietzsche escreveu com esse nome, quanto o método que ele criou para poder estudar e criticar os fundamentos da moral ocidental, não é? Os fundamentos da moral cristã também. Então, para Nietzsche, os conceitos metafísicos, sobretudo os que embasam a moral, deveriam ser investigados profundamente, para que se revelem suas verdadeiras raízes. Então, ele impõe para si a tarefa de transmutar os valores. Ou seja, o que é a transmutação dos valores em Nietzsche? E este é um conceito importante na sua genealogia da moral. Significa transformá-los de maneira que o ser humano se reaproprie de sua essência. Não é? Então, nesta obra, A Genealogia da Moral, Nietzsche busca identificar a trajetória semântica de alguma dessas verdades consolidadas na cultura ocidental, como as noções de bem e de mal. Ele mostra que não existe um sentido original para esses termos, mas que eles são frutos de interpretações sucessivas que vão se impondo pelas relações de poder. Então, a genealogia é o método proposto pelo filósofo para a decifração dos sentidos que vão se sobrepondo e transformando valores em verdades absolutas. Então, Nietzsche verifica na trajetória de construção de valores algumas etapas gradativas, ou seja, são elas o ressentimento, a consciência de culpa, o ideal do ascetismo, após as quais a negatividade, o aniquilamento, a fraqueza e a degeneração já estão instalados, ou seja, as forças reativas já se impuseram às forças ativas. Em outras palavras, é o triunfo do niilismo sobre a vontade de potência, da moral de rebanho sobre o poder de criação. O filósofo, então, conclui que o instinto de medo é que leva o ser humano a querer conhecer. A história do conhecimento passa a ser a história da cristalização de ideias do que é a verdade. Então é trabalho do filósofo ou do etimologista descobrir os valores por trás das interpretações e das máscaras e trazê-los à tona. Então os valores ocidentais são criações humanas que fazem parte da cultura. Ou seja, a obra de Nietzsche é caracterizada por uma grande relativização dos valores. Não há verdades ou valores absolutos. Tudo é relativo. Não é? Vejamos o nosso glossário ascetismo, relativo à ascese, o conjunto de práticas que visam ao autocontrole do corpo e do espírito,
Para os gregos antigos, a ascese leva à verdade, leva à busca da verdade. Para as religiões, permite a elevação do espírito. Para Nietzsche, a busca da ascese é a recusa do corpo e do espírito. Então vamos agora para o niilismo, não é? Mas o que é mesmo o niilismo para Nietzsche? A palavra deriva do latim nihil, nada, e significa a negação da realidade, ou seja, uma circunstância em que os valores considerados superiores, por exemplo, a idade de verdade divina ou de paraíso, na Idade Média, perdem a razão de ser. O filósofo francês Gilles Deleuze, 1925-1995, identifica dois sentidos de niilismo na obra de Nietzsche: o niilismo negativo e o niilismo reativo ou da modernidade. Então vejamos a distinção entre essas duas características aí, entre esses dois sentidos de niilismo na obra de Nietzsche. No niilismo negativo, nega-se a vida terrena em nome de outra vida. Então aqui entra a promessa feita pelas religiões e como alvo preferencial de Nietzsche pelo cristianismo, né, de uma vida eterna depois desta. Mas diga-se de passagem que este niilismo negativo não apenas, claro, embora seja direcionado ao cristianismo, ele aplica-se a qualquer religião ou movimento religioso que crê numa transcendentalidade, que crê numa realidade que transcende a nossa existência. Então, todas as religiões que são religiões de salvação, por exemplo, as religiões abrâmicas, cristianismo, judaísmo, islamismo, estão aí dentro desse contexto. Mas também as religiões, por exemplo, as religiões como o hinduísmo, né, que é uma religião onde a espiritualidade tem uma grande importância, não é? Então, toda e qualquer religião que advoga uma realidade superior pós-vida, então esta crítica de Nietzsche está endereçada a essas religiões também, e não apenas ao cristianismo, né? Então, em outras palavras, o que o Nietzsche critica no niilismo negativo? Troca-se o presente corpóreo das sensações, do devir e dos conflitos pela certeza da verdade revelada e pela transcendência da vida eterna no paraíso. No niilismo reativo, constata-se que Deus está morto e nós o matamos. Ou seja, a ciência matou Deus e desta forma substituiu a religião. Então a ideia de uma vida eterna em outra dimensão deixa de fazer sentido. O ser humano não quer morrer para vivenciá-la, não quer acreditar em outro mundo. O passo seguinte deveria levá-lo a reforçar os laços com a vida e o amor neste mundo. A filósofa brasileira Olgária Matos identifica as ressonâncias que a morte de Deus tem para o conhecimento e a moral no pensamento nietzschiano. Eis as suas palavras. Nietzsche rompe com a tradição do pensamento filosófico ocidental, que recorria a Deus para fundar o conhecimento e assegurar ao mundo não ser indefinidamente erro ou ilusão. Para Descartes, como também para Kant, Deus é o princípio garantidor de harmonia entre o conhecimento e as coisas a conhecer. Mas se essa relação é colocada como arbitrária, relação de violência e poder, a existência de Deus deixa de ser necessária no centro do sistema de pensamento. Quando cessaremos de ser obscurecidos por todas essas sombras de Deus, pergunta Nietzsche, quando conseguiremos desdivinizar completamente a natureza? A morte de Deus, na Gaia Ciência, significa o fim da transcendência, seja ela metafísica ou teológica. Não há verdade, não há bem, mas a descoberta de que os valores são humanos, demasiado humanos. Os homens criam os valores e esquecem-se de que é essa a sua origem. Passam a submeter-se a eles como se fossem portadores de todas as características de algo em si. Então, é diante do cenário nihilista que surge o que Nietzsche chama de
além do homem ou super-homem, não é? O que tem valor para Nietzsche é a vida, a força, a saúde, o impulso e a vontade de conquistar. Isso seria o conjunto das coisas que podem ser consideradas boas. O contrário disto, isto é, a fraqueza, a doença, o fracasso, são valores considerados ruins. A cada conjunto corresponderia uma moral específica. Então, para Nietzsche, o niilismo tem um sentido positivo de reforçar o pacto com a vida. Um outro aspecto da filosofia nietzschiana que queremos destacar é aquilo que Nietzsche entende por a moral dos senhores e a moral dos escravos. A moral dos senhores, a boa moral, é a de personalidades poderosas, de grande vitalidade, de elevado nível de exigência para consigo mesmo e de afirmação da vida. Já a moral dos escravos é a dos miseráveis, dos degenerados, dos fracos, dos inseguros, que não têm confiança na vida e que disfarçam a fraqueza por detrás de sentimentos como compaixão, humildade e paciência. Segundo Nietzsche, a moral dos fracos é a moral dos ressentidos, oposta a tudo aquilo que lhe é superior, que prega a igualdade. O cristianismo, afirma Nietzsche, é o principal responsável pelo surgimento da moral dos ressentidos. Então, nas palavras de Nietzsche, o que nós temos? A moral dos escravos é essencialmente moral utilitária. Aqui está o foco para o nascimento daquela célebre oposição bom e mal. No mal é sentida a potência e periculosidade, algo de terrível, refinado e forte, que não deixa lugar para o desprezo. Segundo a moral de escravos, portanto, o mal desperta medo. Segundo a moral de senhores, é precisamente o bom que desperta medo e quer despertá-lo, enquanto o homem ruim é sentido como desprezível. A oposição chega a seu auge quando, de acordo com a consequência da moral de escravos, também aos bons dessa moral acaba por prender-se um bafejo de menosprezo. Pode ser leve e benevolente, porque o bom, dentro da maneira de pensar dos escravos, tem de ser, em todo caso, o homem não perigoso. Ele é bondoso, fácil de enganar, um pouquinho estúpido talvez, e um bom homem. Por toda parte, onde a moral de escravos chega à preponderância, a linguagem mostra uma inclinação a aproximar as palavras bom e estúpido. Então, nós temos aqui esse trecho de Friedrich Nietzsche, Para Além do Bem e do Mal. Então, vamos aqui ao nosso box. Nós temos aqui uma prática da caridade, né? Várias freiras aí praticando uma boa ação. E aí nós temos aí o seguinte: para Nietzsche, a caridade cristã seria uma manifestação de fraqueza, um sintoma da moral dos escravos. Então essa é a concepção nietzschiana da moral cristã, né? A vontade de potência e o além do homem. Então, para Nietzsche, o bem supremo é a própria vida, expressa na vontade de potência, não é? Trata-se da determinação de viver e da vontade de criar novos valores, de inscrever-se em uma dimensão além da do bem e do mal. No caso de Nietzsche, essa determinação se expressa e se afirma eminentemente na arte trágica grega e se nega ou se enfraquece na busca da verdade, no sentido que ela assume na tradição filosófica socrática e que se consuma na modernidade. A vontade de potência leva o homem a superar-se, reinventar-se, criar um novo modelo de ser humano ético, sensível, senhor dos seus gestos e atos. Esse ser humano que se abre no presente à invenção de si, ao enfrentamento das contradições e dos conflitos, corresponde ao além do homem ou super-homem.
Nietzsche descreve essa superação do homem no livro Et Homo. É justamente além do homem em relação aos homens bons, e os justos chamariam seu além do homem de demônio. A essência desse ser sobre-humano, sua moral, consiste em viver em eterna inquietação, em eterno conflito. Tem uma disposição de espírito em tudo oposta à moral de rebanho, com seu apego à compaixão, à piedade cristã e à promessa de uma vida em outra dimensão. Isso explica a descrença de Nietzsche em doutrinas igualitárias, por tornarem impossível a concepção da diferença entre os valores dos senhores e os dos escravos, ao mesmo tempo que desautoriza toda a apropriação de seu pensamento por doutrinas totalitárias e dogmáticas. A superação do além do homem não implica, portanto, uma superação metafísica, edificante ou messiânica, mas uma confluência de força e sabedoria de si para si, no presente, em busca da transfiguração da existência por meio do que o filósofo chamava transvaloração dos valores. Muito bem. Então nós temos aqui um outro conceito a explanar a respeito de Nietzsche, é a concepção do eterno retorno. E essa concepção do eterno retorno é fundamentada a partir das ideias do filósofo pré-socrático Heráclito de Éfeso, de que o tempo é uma eterna fluidez e regeneração. Então, partindo de Heráclito, Nietzsche concebe que, uma vez realizadas todas as combinações possíveis das ações do mundo, e depois de transcorrido um tempo indefinido, o ciclo de ações recomeça e a repetição se dá de modo indefinido. A concepção do tempo cíclico frequente em filosofias pagãs é retomada por Nietzsche. Em outras palavras, tudo o que acontece no mundo vai acontecer novamente um dia e por diversas vezes. Como encarar a possibilidade de sofrer um infinito número de vezes um devir que negamos? Como deparar eternamente com todo o mal, a miséria, o sofrimento? Como fazer dessa experiência um valor? Lembremos-nos que para o filósofo Heráclito de Éfeso, o elemento primordial que teria dado origem, né, o arquê, seria o fogo. Então, para esse filósofo, o universo emanava desse fogo quando ele acendia, certo? E uma vez que essa chama era acesa, a chama do fogo primordial, então todas as coisas do universo emanavam dele. Mas esse ciclo não era um ciclo eterno, não era um ciclo, vamos dizer assim, permanente, porque o fogo se apagaria e após se apagar, então essa emanação voltaria de novo para o fogo primordial e assim todas as coisas deixariam de existir para existirem novamente num novo ciclo de apagar e acender. Então, essa concepção aí, nós chamamos de concepção cíclica do tempo. Então, a resposta que Nietzsche vai dar para isso está naquilo que ele chamava de amor fati, ou o amor ao destino. Ele vai dizer, tem amor fati, aquele que abraça todas as vicissitudes da vida, inclusive o que nela é imponderável e imprevisível, e consegue agir mesmo diante do inelutável eterno retorno. É preciso, afinal, aceitar a vida tal como ela é, de forma infinita. Em outras palavras, no contexto do eterno retorno, é preciso se portar de tal modo que as ações sejam infindas. Não é? Faz sentido. Nietzsche nos séculos 20 e 21. O pensamento de Nietzsche foi muito influente na cultura ocidental do século 20. Influência que se estende aos dias de hoje e teve impacto considerável em diversos campos de investigação filosófica e cultural, tidos como mais progressistas. No início do século XX, a negação da moralidade cristã e a busca por uma superação do homem ocidental foi apropriada e distorcida na Itália e na Alemanha, estendendo-se posteriormente a outras nações. Nesses países, a interpretação enviesada
do conceito de vontade de potência e a supervalorização das alusões aos valores guerreiros realizadas por intelectuais como Filippo Tommaso Marinetti, escritor italiano ligado ao movimento artístico conhecido como futurismo, ou por políticos como Adolf Hitler, foram utilizadas para a proposta de uma noção deturpada de além do homem que serviu de amparo a movimentos nazifascistas. Nietzsche na atualidade. Além da instrumentalização das teorias nietzschianas, também se viu ao longo do século XX pensadores influenciados por Nietzsche e interessados em seus estudos, para fundamentar investigações filosóficas em vez de deturpar sua teoria ou de lapidá-la para conformá-la a construções ideológicas. Então, nesse sentido, vão adquirir importância as concepções de Nietzsche sobre os conflitos da vontade para as investigações de Freud, não é? O criador da psicanálise, e também a concepção individual de moral como fruto desses conflitos, e não uma exigência transcendental relacionada a Deus ou a doutrinas religiosas. Além disso, o método da genealogia se mostrou importante para a filosofia contemporânea. Entre os pensadores que adotaram o método genealógico estão o filósofo francês Michel Foucault, 1926-1984, que estudou a genealogia de construções como a loucura, a sexualidade, o poder e a autoridade. E mais recentemente o italiano Giorgio Agamben, 1942, que estuda formas de vida, o uso político dos corpos e o direito e o estado de exceção. Então, com essa paisagem aqui, nós temos aqui uma casa em Sils Maria, na Suíça, era onde Nietzsche, não é, tratava a sua saúde frágil, e isso fazia com que ele tirasse pausas periódicas no trabalho, e nessa casa ele passou algumas temporadas de verão. Então faça a sua anotação, as suas dúvidas, tá bom? E publique-as na nossa página do Google Classroom. É importante que você tenha consciência de que a nossa o contato entre mim e vocês se dará exclusivamente via aplicativos Google Classroom, tá bom? Por quê? Porque lá na página da aula tem os comentários, e através dos comentários os senhores poderão se dirigir à minha pessoa com suas dúvidas, com suas reivindicações, tá bom? Com sua apreciação também a respeito, com seus comentários a respeito da nossa aula. Então, para vocês, bons estudos e até a nossa próxima aula.